Vamos de regressiva para o acesso do Cruzeiro. Cruzeiro que está com 18 pontos de diferença da liderança para o Tombense, que é o quinto colocado, uma diferença considerável. 18 pontos é uma vantagem de 6 jogos. Se mantiver essa distância, o acesso provavelmente vai ser no início de outubro. O que não é tão certo assim é se o Paulo Pezzolano vai estar na beirada do gramado. Ontem, empate 2-2 com o Grêmio em Porto Alegre, e o técnico foi expulso mais uma vez. Não é comum um técnico de futebol estar com um gravador escondido no uniforme. Inconformado por ter sido expulso, Paulo Pezzolano mostrou para a arbitragem que tudo o que ele falou foi gravado e queria usar o material para provar sua inocência. Não falei nada para ele, mas eu te devo gravando. Na verdade, hoje não fui desrespeitoso com ninguém. Fiquei bravo porque achei que o Luvanor se jogou no chão. E o árbitro vem e me expulsa? Dá uma sensação de impotência, viu? Da impotência. Foi a 4ª expulsão do técnico do Cruzeiro nesta temporada. Mas é bom esclarecer que ele não estava com um gravador porque temia ser expulso. Depois da gravação é por uma... A gravação é para um documentário do Cruzeiro que vai ser lançado lá na frente. Você vê um treinador sendo expulso e pensa, esse cara é doido, tem um problema, não entende. E por sorte tem uma gravação para mim. O primeiro a ser cobrado sou eu, comigo mesmo. Pezzolano revelou que tem levado puxões de orelha da família. Minha família, Primeiro tem minha mulher dizendo, de novo? Não pode ser. Aí meu pai diz, de novo? O que está acontecendo? O árbitro Braulio da Silva Machado relatou na súmula que deu cartão amarelo para o treinador no primeiro tempo por reclamação. E na etapa final, aplicou o segundo amarelo e o vermelho por Pezzolano insistir em protestar de maneira exaltada, com gestos socando o ar seguidamente. A expulsão deixou o técnico frustrado, mas a atuação do Cruzeiro não. Gostei muito da equipe hoje. Gostei muito da equipe hoje. Teve atitude, coragem para jogar e, na verdade, estou muito contente pelo ponto. Não é fácil jogar na Arena do Grêmio lotada, com mais de 50 mil pessoas. E o Cruzeiro se impôs no primeiro tempo. Saiu na frente com um passe mágico do zagueiro Oliveira para o Luvanor. Bola enfiada, atenção, Luvanor, cara a cara, Luvanor bateu! Gol do Cruzeiro! O time celeste mandava no jogo, quando a partida teve que ser interrompida por 2 vezes. Cenas lamentáveis de brigas na torcida do Grêmio. Torcedores do Grêmio contra torcedores do Grêmio. Olha só essa imagem, gente. Que horror. Que vergonha. Que vergonha. A equipe gaúcha conseguiu um empate no fim da etapa inicial com Diego Souza. Diego! Gol dele! No intervalo, um pedido de casamento trouxe uma energia mais leve. Os gremistas Leonardo e Roberta ficaram noivos diante de milhares de testemunhas. Veio o segundo tempo e com menos de 1 minuto, o Grêmio virou com o Bitelo. Bola cruzada, atenção, olha o gol! Gol do Grêmio! Mas o Cruzeiro não se entregou, não. E o jogo ficou aberto, com chances para os 2 lados. Até que o goleiro Breno e o volante Vilha Sante se atrapalharam. E o Rafa Silva aproveitou o presente. Rafa! Gol do Zero! O Grêmio teve a bola do jogo com o Janderson, mas falhou. Na trave! Placar final, 2-2 e um jogo muito elogiado. Para mim foi o melhor jogo do ano. Para mim, também dentro do campeonato, acho que foi o melhor jogo do campeonato. O Cruzeiro mostrou aqui na Arena do Grêmio lotada que é mesmo um adversário difícil de ser batido. Chegou a 8 jogos de invencibilidade na Série B e somou um ponto importante diante de um concorrente direto na luta pelo acesso. Tá de bom tamanho o empate, a gente tem que somar pontos, que é o mais importante no final do campeonato. A volta à Série A é só uma questão de matemática. Até lá, jogadores e torcida seguirão comemorando cada passo. E simbora direto pra Toca da Raposa, Maria Cláudia Bonucci, porque a punição pro Pezzolano pode aumentar, é isso? Boa tarde, Bonucci.
É isso, Maurício, muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Ele vai ser julgado essa semana por outras 2 expulsões, né, contra o Fluminense pela Copa do Brasil, aquele jogo em que ele invadiu o gramado, foi para cima do árbitro Rafael Claus, e também contra o CSA pela Série B, partida em que ele chegou a puxar o colarinho do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Mesmo uma das expulsões sendo ocorrido na Copa do Brasil, como o Cruzeiro já foi eliminado, ele cumpre na Série B. Os 2 julgamentos vão acontecer na próxima quarta-feira e a pena para cada uma das expulsões varia de 1 a 6 jogos. Portanto, se o Pessolano for punido com pena máxima, ele pode pegar aí, né, 12 jogos de suspensão. Uma ele já cumpriu porque foi suspensão automática contra o Bahia, logo depois a partida contra o CSA. Então, no pior cenário, Maurício, Pessolano pode perder 11 dos 13 jogos que restam nessa Série B, viu? Rapaz, tá certo. Obrigado, Bonucci. Bom trabalho pra você. Chegaram junto ali com ele, atropelaram o Bidu, ficou de pé, recebeu de volta do Brock, já soltou, compartilhou agora com o Neto Moura, que fez o lançamento na área, Breno, voltou, soltou, Rafa Silva, gol do Cruzeiro, 0-0-0-0. Silva, 17. Lançamento do Neto Moura. Goleirão Breno sai, mas o Natan acaba cometendo falta no goleirão. O próprio jogador do Grêmio, zagueiro Natan, atrapalha Breno. A bola sobra pra ele. Rafa Silva, do oportunismo, bem posicionado. Acredita até o fim, empurra pro... Acredita até o fim, mesmo depois de ter levado a virada, o Cruzeiro foi buscar mais esse empate. O Luvanor abriu o placar aos 17 minutos, Diego Souza empatou de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo e o Bitelo virou no primeiro lance, né, da etapa final. Aos 28 minutos, Rafa Silva, aproveitando o vacilo no choque entre esse goleiro e o zagueiro, e o Grêmio, o Cruzeiro consegue este empate. Ouvimos com a narração do Léo Campos de Malha. E o que mais aconteceu? Bom, o técnico Paulo Pessolano foi expulso, aos 25 minutos do segundo tempo. Segundo a súmula, ele persistiu em protestar de maneira exaltada contra as decisões da arbitragem, com gestos socando o ar seguidamente. Socando o ar seguidamente é interessante, bom, né? Isso. Pessolano falou assim, sobre... Né? Por aí. Ah, entendi. Você tá uma boa socadora do ar aí, Dilmara. Ótimo. Pessolano falou sobre isso na coletiva, chamou a atenção, né, o fato que ele estava com um gravador no momento da expulsão. Ele disse que vai mostrar aos jogadores o áudio dessa gravação, já que havia prometido a eles que não seria mais expulso. Vamos ouvi-lo. Depois da gravação é por uma, como fuera um documental que vai sair de Cruzeiro mais na frente, ¿sí? E já sirve para isso, porque la verdade hoje não falta respeito a ninguém. E quando você fazia algo do lado do campo, acha que se para o árbitro. Eu fiquei bravo porque achei que o Luvanor se jogou no chão. E o árbitro não me expulsar a mim. Da impotência, cara. Da impotência. Pero bom, tranquilo, a seguir trabalhando. Lo bom é que estamos muito perto do objetivo, que é o ascenso. Cada vez estamos mais perto, assim que seguir firme, com o pé no chão. Temos outra final agora com Náutico em casa, temos que ganhar e vamos trabalhar para isso. Olha, gente, isso vai dar uma polêmica, essa tal dessa gravação. Nós ouvimos então o advogado Marcel Belfiore, especialista em direito desportivo, que explica aqui no Super FC sobre a possibilidade dessa gravação poder ser usada como prova a favor de Pessolano no caso do treinador ser denunciado ao STJD pela expulsão. Bom, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele admite todos os meios legais, ainda que não especificados lá no código, como hábeis para provar a verdade dos fatos alegados num processo desportivo. E mais adiante, o código inclusive define como um meio lícito de prova as provas fotográficas, fonográficas, cinematográficas, né, videotape, imagens. Tudo isso pode ser utilizado para demonstrar ou para provar um determinado fato. O fato dele estar com um dispositivo ali junto ao corpo, aparentemente não é isso não é proibido. A não ser que fosse um dispositivo
utilizado para se comunicar com alguém de fora ou com alguém dentro do campo e que pudesse isso de alguma maneira influenciar resultado de jogo, mas não é o caso, né? Nós estamos falando só de uma gravação de um fato que podia ter sido feito por um repórter do lado de campo, por aqueles microfones que captam o áudio ambiente, né? Então, são meios que ele poderia usar. Eu imagino que ele não terá nenhum problema em fazer essa prova, a menos que a CBF daqui para frente comece a estabelecer uma regra que proíbe técnicos e auxiliares de estarem com dispositivos eletrônicos no banco de reservas. Mas até porque assim, ele pode muito bem estar gravando ali áudios da sua comunicação, da sua cobrança aos jogadores, ou reportando fatos que ele verificou durante o jogo e depois quer se lembrar. E ainda vale lembrar, né, que se fôssemos aplicar a regra geral, né, se isso não estivesse estabelecido nos códigos, fôssemos aplicar a regra geral de produção de provas, né, é uma situação em que o próprio interlocutor, né, que participou do diálogo, gravou a conversa. Os tribunais, né, não esportivos, eles já se debruçaram bastante sobre esse tema e dizem que isso é lícito, né? O interlocutor grava uma conversa, ainda que de forma escondida, mas grava uma conversa e depois utiliza ela como um meio de prova. Não há nenhuma proibição nisso. Então, aí a gente, claro, também procurou a CBF, né? E nos foi relatado o seguinte, pelo regulamento da FIFA, tá? A comunicação eletrônica, né? Os jogadores, incluindo suplentes, jogadores substituídos e jogadores expulsos, não estão autorizados a usar qualquer forma de equipamento eletrônico ou de comunicação, exceto quando forem permitidos sistemas eletrônicos de desempenho e monitorização. É aquilo que muitos usam, né? GPS, por exemplo, né? Exatamente. A utilização de qualquer forma de comunicação eletrônica por parte de elementos oficiais da equipe não é permitida, exceto quando estiver diretamente relacionada com o bem-estar, a segurança do jogador ou por razões táticas, mas apenas através de equipamentos pequenos, móveis e portáteis. Por exemplo, microfones, que foi o caso dele. Né? O elemento oficial que utiliza equipamento não autorizado ou tenha um comportamento inapropriado devido à utilização de equipamentos eletrônicos de comunicação será expulso da área técnica. Lembrando que aqui é dito jogador. Não se refere em nenhum momento a nenhum membro de comissão técnica, né? Eu não tinha acompanhado um caso desse ainda. Foi até, surpreendeu todo mundo, né? Quando ele tira um gravador. Exatamente. Enfim. Então, a gente não sabe a intenção e tal. Ele falou que é um documentário do Cruzeiro, mas ele chega pro pessoal e fala assim, não, né, ali, eu vou mostrar pro pessoal, pros jogadores, enfim. Fred Teixeira com a gente nesta segunda-feira, vamos repercutir toda essa situação, vamos falar sobre o gravador do Pesolano. Fred, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Mara, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, essa situação foi inusitada, porque o Cruzeiro já está fazendo sim um documentário. É claro que o Cruzeiro não queria nem divulgar isso, para muita gente não ficar falando, tá fazendo um comentário sobre o acesso que nem aconteceu. Mas o clube não pode ser pego de surpresa para só depois do acesso ir buscar imagens e tal. O Cruzeiro tem que se preparar. Então, a produtora do Ronaldo, é um dos negócios internacionais do Ronaldo, está criando sim um documentário para relatar o possível, por enquanto possível, acesso do Cruzeiro de volta à elite. E essa captação de áudio seria parte já desse documentário. Como foi dito aqui, o regulamento interno geral das competições da CBF deste ano, 2022, o Campeonato Brasileiro, é omisso em relação a esse caso. Até porque é um caso muito específico. Ninguém poderia imaginar, prever isso no regulamento da competição. Claro que os casos omissos também podem ser julgados, mas o especialista da área já falou aqui no Super FC, demonstrando que dificilmente o Pesolano terá algum tipo de punição, mesmo se for denunciado em relação Cruzeiro, a isso. Né? Ou o próprio Cruzeiro. Porque o clube, na verdade, é o clube que pertence à FIFA, à CBF e tal. E aí ele tem o registro desses jogadores. Então você tem que começar de cima para baixo. Mas, gente, o Fred trabalhou muito nisso ontem, desde ontem, né, Fred? Sim. E a gente ouviu muita gente com interpretações completamente diferentes de cada coisa.
coisa, né? Difícil a gente chegar num contexto. E, obviamente, o que a gente está colocando aqui e que daqui a pouco você vai ver no portal O Tempo, uma matéria especial que todos nós da equipe preparamos, são posicionamentos e situações, né, que levaram a isso. E por quê? Porque isso causou uma curiosidade enorme, gente. Sabe, o cara na beira do gramado grava e depois, se ele não tivesse falado nada, né, Pezzolano, pra que você abre a boca? Aí foi lá e falou, olha, gente, eu gravei, Por sorte tava gravando, né? Por sorte eu tava gravando, eu tô imitando, tá, Pezzolano? Porque você falou assim, por sorte eu gravei. Mas aí todo mundo falou, como assim, gravou? Mas pode, não pode, é assim, pode acontecer alguma coisa com ele, pode ser alguma coisa, porque ele foi a 5ª expulsão. Certo? Quinta? A quinta expulsão na temporada como um todo, né? Ele já havia sido expulso também no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e na própria Série B. Inclusive, será julgado em dose dupla essa semana no STJD pelas expulsões diante do Fluminense e também diante do CSA. No CSA, ainda tem o agravante de que ele chegou quase que às vezes, de fato, chegou a puxar o colarinho do árbitro, então é difícil que o Pezzolano escape de um gancho. Ou pelo menos alguma punição que seja em relação à multa. O Cruzeiro está trabalhando nos bastidores, com seus novos advogados, já foram contratados para fazer a defesa do Pezzolano nesse caso, para tentar pelo menos que ele não receba um gancho tão pesado assim e possa continuar dirigindo a Raposa nessa reta final da Série B do Brasileiro. Mas ele mesmo falou que daquele jogo contra o CSA para cá, ele havia prometido aos jogadores que não seria mais expulso. Essa expulsão de ontem realmente ficou um pouco meio injusta. Parece sim, pelas imagens, a gente foi rever as imagens, que ele estava reclamando com o Luvanor, que o Luvanor, simulou, ficou caído no chão, e a gente sabe que o Pezzolano não gosta desse tipo de antijogo, ele reclama mesmo, chama a atenção dos jogadores. Então, ele esbravejou com a arbitragem, sim, ok, levou o amarelo. E depois esbravejou com o próprio jogador. Essa é a alegação dele. Não falou com o árbitro, estava falando com o atleta dele. Só que o árbitro não compreendeu, interpretou que a segunda reclamação também era para ele, o juiz, e apresentou o segundo amarelo e expulsou o Pezzolano. Aí cabe a decisão que será tomada no julgamento, que com quase certeza absoluta ele será denunciado também por mais essa expulsão. Por isso que a gente quis mais ainda entender o processo, porque essa gravação, né? Porque, obviamente, se você vai mostrar para o jogador, como foi o caso que ele disse que vai fazer, você pode mostrar também no tribunal. Exato. Né? E qual é a alegação? Isso vai ajudar, não vai ajudar? A gente tá dizendo pode. Não sei se é essa a intenção, não sei se é isso. A gente está fazendo uma trajetória exatamente em função que a gente sabe. Um treinador aí, residente, dificilmente ele não vai levar um gancho. E nós fizemos a nossa parte, nós fomos até o Cruzeiro e solicitamos se o clube iria divulgar esse áudio. Oficialmente, o Cruzeiro já afirmou que não pretende divulgar esse áudio, ao menos não a imprensa neste momento. Pode ser que, como a Dimara disse, lá num possível julgamento, aí sim apresente como prova do processo. Mas, da nossa parte, nós não teremos no momento acesso a esse áudio que foi gravado pelo sistema que o Pezzolano estava utilizando ontem no duelo contra o Grêmio em Porto Alegre. E duelo que foi realmente equilibrado, franco, o Cruzeiro não abdicou de jogar em momento nenhum, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o jogo também, sobre uma atuação do Cruzeiro que foi consistente, de ter aberto o placar, acho que o passe do Bidu para quebrar ali as linhas do Grêmio foi muito interessante, do Oliveira, né, na verdade. Vem um passe da zaga, né, que é determinante, o Luvanor faz o gol, depois vacilos, né, nos 2 gols do Grêmio, e um jogo que fica marcado, infelizmente, por essa vergonha que é a violência nos estádios de futebol. As imagens daquela senhora que tá ali na grade, né, precisa ser retirada enquanto os torcedores do Grêmio estão brigando. É realmente um absurdo. E reincidentes, né? Isso é uma coisa que você tá vendo acontecer lá na Arena Grêmio
Toda hora. Não é só na Arena Grêmio, a gente sabe disso. O Internacional tem N problemas também com a sua torcida. O Grêmio, nesse momento, até pela satisfação ou insatisfação do momento de Série B, é mais complicado, mas, gente, não dá pra passar a mão na cabeça, sabe? E outra coisa, a responsabilidade do clube. Tá escrito, sabe? É regulamento. É responsabilidade do clube. Alguém tem que tomar providência nesse sentido. Isso não é entre eles. A gente viu acontecer muito isso aqui também, entre as torcidas do Cruzeiro, nesse momento de Série B. A gente já viu acontecer isso nas torcidas do Atlético, sabe? Fora de contexto, não existe. E não é torcida, né, gente? Isso é vândalo que vai pra lá mesmo. Eles chegaram a colocar do Flamengo e Palmeiras uma foto de um torcedor do Flamengo que foi lá na torcida do Palmeiras e tirou foto, tipo assim, olha, eu tô aqui. Você já pensou se pega um cara desse? E teve um agredido lá no Allianz Parque. Pois também teve. Torcedor do Flamengo. Assim, eu não sei o que é que as pessoas estão pensando nesse momento, ou se nem pensam, né? Porque e a determinação também é clara em relação ao clube mandante em garantir a segurança. E ontem nós vimos o quanto demorou para que as equipes de segurança e a brigada também chegassem ao local que estava havendo a confusão, confronto entre facções. E o delegado não relatou, né? Não relatou. Em relações de facções do mesmo clube, de torcidas do mesmo clube, e crianças, idosos ali no local tentando se proteger, mastro de bandeira sendo usado como instrumento para agredir em vários estádios, em vários estados. Isso inclusive é proibido de entrar no estádio. Então realmente cenas lamentáveis. O Grêmio tem que ter algum tipo de punição aí, que seja ficar com portões fechados. Mas aí o torcedor que não tem nada a ver com isso vai ser penalizado. Infelizmente. Sim. E o principal que tinha que acontecer, esses camaradas que participaram da briga, tem que ser excluídos do futebol. Eles precisam ser identificados e excluídos. Tem câmera pra todo lugar no estádio? O que o árbitro relata na súmula é de que os torcedores foram identificados e detidos pela polícia, né? Porque depois chega o choque lá no meio deles e tem aqui na súmula o número do boletim de ocorrência. E só lembrando o seguinte, o árbitro, na verdade, ele relata na súmula, mas o delegado é que é o responsável. O delegado tem que chegar 15 minutos antes no gramado, olhar, cadê o moço lá do policiamento, cadê a polícia, tá perto, não tá, tem ambulância. Eu acho que se as pessoas, cada uma delas, né, cumprirem as suas funções, a situação pode ser bem apaziguada, sabe? E acho que tá faltando isso. Inclusive, se o delegado não se comportar dessa forma, ele pode ser punido. E a gente não vê. Qual é a função do delegado? Todo mundo... O regulamento é claro, mas a gente fica vendo ele lá, corre de um lado, corre do outro, segura um treinador daqui, segura o outro. Não é isso. O delegado, ele é o responsável pelo entorno, por tudo isso que acontece. Então, precisa ser relatado e muito bem relatado. Às vezes não se faz nada porque o relato não é condizente. Onde é que tá ali provando que aconteceu mesmo? E esses caras têm que serem presos, como o Fred falou. Daqui a pouco mais Cruzeiro aqui, né, Fred? É isso aí, voltamos com mais do Cruzeiro. Tem muita coisa já pensando no próximo duelo contra o Náutico, sexta-feira no Independência. 54 pontos, 10 de distância para Bahia e Grêmio, segundo e terceiro, né? E aí com relação ao Tombense, agora são 18 pontos. Sexta-feira tem o Náutico, demitiu o Elano, né, nesse fim de semana, anunciou hoje a contratação do Dado. Vamos aos destaques finais de Mauro Oliveira. Vamos. A gente começa então com o Cruzeiro. Destaque final, Fred Teixeira. Os jogadores do Cruzeiro estão de folga hoje, curtindo realmente um recesso, porque daqui por diante vai ser trabalho o dia inteiro. Até domingo, todos os dias de trabalho, inclusive na sexta-feira, quando será o jogo contra o Náutico no Independência. Para esta partida, o Cruzeiro abriu, desde 12 horas de hoje, a venda de ingressos para os sócios torcedores. Os ingressos já estão sendo vendidos a preços que variam de R$60 a R$150 a inteira, havendo meia entrada para praticamente todos os setores, exceto para o camarote. Quando for o grupo voltar amanhã para o treinamento, Pesolano vai ter que buscar uma alternativa para a ausência do Chay. Chay levou o terceiro cartão amarelo em apenas 5 jogos pela Raposa, já vai desfalcar o time.
Bateu algum recorde aí, provavelmente. Meio atacante, hein? Meio atacante. E a gente fez até uma matéria mostrando que não é esse o perfil do Chay, por exemplo, no Botafogo. No Botafogo, em 50 jogos que ele fez, ele levou apenas 7 cartões amarelos. É aquela coisa, o cara recém chegou, com a temporada em andamento, querendo mostrar serviço, muitas vezes acaba exagerando um pouquinho na dose e acaba amarelado, como aconteceu com o Chay, que desfalcará o time diante do Náutico.